Bom, vamos lá? Preparado? Então, bora lá. Nessa aula a gente vai aprender a criar um programa, vamos dizer assim, entre aspas, no computador mais potente que já existiu. Isso mesmo, esse computador que está aí em cima do seu pescoço, seu cérebro. Ok? Então, o seu cérebro é um computador, vamos assim dizer. Claro que ele não pensa, não é a mesma estrutura física de um computador, eu só estou brincando aqui, mas ele é muito poderoso. E antes de você começar a entrar nessa parte de programação, comandos e tudo mais, a gente vai usar esse cérebro que está aí para fazer um primeiro programa mental. E tem formas de você pensar e que facilitam e muito aí a criar um primeiro programa mentalmente. Então vamos lá. Bom, antes da gente começar, por favor, só fale uma coisa e fale o seguinte: qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça de um programador? Pensou? Refletiu? Por um acaso é algo como isso? Ou um gênio? Olha só, se for um gênio ou uma pessoa muito inteligente, sei lá, você vai me desculpar em te contrariar, mas eu acredito que você está profundamente enganado. Por quê? Porque programar não tem nada a ver com ser gênio. Aliás, para ser um programador, você precisa desaprender a pensar da forma que você pensa hoje. Como assim? Eu vou te contar primeiro, e para te provar que as máquinas, desculpa, que as máquinas são, entre aspas, burras, e ele precisa de um cérebro inteligente para programar, ok? Mas antes disso, eu vou te contar uma historinha de como o computador, entre aspas, pensa. Bom, os computadores são máquinas basicamente mecânicas. Eles foram criados inicialmente para esse propósito. Aliás, era a tecnologia que havia na época, não tinha eletrônica. Os primeiros computadores datam lá do século II antes de Cristo e basicamente eram mecanismos, ops, tem que melhorar minha pronúncia, de cálculo, normalmente utilizado em navegação. Então eram aqueles mecanismos que você apontava para as estrelas, rodavam lá umas manivelas e ele te dava o rumo que você tinha ir. Naquela época, só lembrando, não tinha GPS. Bom, passaram-se muito tempo, aí, muitos anos, e foi datado aí um primeiro computador, vamos dizer assim, mecânico, que era a calculadora de Pascal, que era uma calculadora utilizada para fazer basicamente contas que eram usadas nos primeiros bancos aí da época, 1642. Em 1822, um cara muito inteligente, que na verdade ele queria montar um tear, ele montou o que ele chamou de engenho analítico, que é o engenho de Charles Babbage. Logo em seguida, um outro cara também, bom, que mudou toda a história, 1847 criou o que a gente chama de álgebra booleana, que é basicamente a álgebra que está embutida no computador, que é utilizado para o computador fazer lá suas contas. Porque, não sei se você sabe, o computador é uma grande calculadora potente. E eu vou te explicar mais para frente nesse curso e eu tenho certeza que você não vai pular aulas. Olha lá, hein? Em 1890 foi criada uma máquina para cálculos, uma máquina que foi chamada de máquina de Olerite. E adivinha só o que ela fazia? Adivinhou? É isso mesmo. Bom, logo depois, em 1946, foi criado por um cara chamado Alan Turing, que foi só um cara que deixou hoje, que foi o pai do computador atual que a gente conhece, que ele criou a Colossus, que adivinha, foi a máquina que venceu a guerra. Lembra da Segunda Guerra? Isso mesmo. 1946, ENIAC, e depois o restante foi história. Foram criados já os primeiros computadores que a gente chama de computadores modernos, que eles foram datados de geração. Daí as empresas, vamos dizer assim, IBM, essas empresas aí que detinham essas tecnologias, nadaram de braçada. Criando os computadores modernos, ou os computadores da geração 4, criou-os, por exemplo, a Intel, ok? Com o seu primeiro computador. Quem assistiu Piratas do Vale do Silício, viu, recomendo esse filme, viu ali a briga do Bill Gates com o Steve Jobs falando do Altair 8800, 1975. E logo depois, adivinha, o Apple I. Na década de 80 e 90, os processadores com alta capacidade. Em meados de 2000, os processadores multicore, que são os processadores que têm
basicamente mais de um núcleo. Núcleo é como se fosse a grosso modo, ok? Os mais teóricos aí, me desculpe, mas é como se fosse um cérebro da CPU ou do processador que fica ali pensando e executando rotinas de computação. Eram os computadores, normalmente só tinha um núcleo, e a Intel ou a AMD, os fabricantes aí de processador, foram incluídos mais de um núcleo para os processadores ficarem mais potentes. Em 2005 em diante foi marcado pela época do mobile, a era mobile, que começou aí basicamente mais forte, claro, já tinha bastante iniciativa na época, mas mais forte com o iPhone. Alguém lembra da apresentação épica do Steve Jobs? Eu lembro, eu estava lá assistindo. E hoje no futuro, computação quântica. Por que computação quântica? Porque o silício, vamos assim dizer, que é a matéria-prima do processador, não tem mais para onde crescer, já chegou na limitação física. E claro, aí a Google já está liderando, NASA e outras instituições aí muito importantes de pesquisa, está liderando aí computação quântica, que vai ser a próxima forma de computação. Bom, então como você viu, os computadores são basicamente máquinas mecânicas, dessa vez riscado, porque hoje já tem circuitos eletrônicos, mas com o mesmo, vamos dizer assim, princípio mecânico, muito rápidas. Elas executam trilhões de cálculos por segundo. E, portanto, a diferença entre o primeiro computador e os mais modernos, desse que você está usando agora, é basicamente a velocidade de cálculo. Como assim? Como toda máquina que se preze, o computador precisa receber ordens de alguém, de preferência mais inteligente que ele. E por mais que a inteligência artificial tenha avançado nesses últimos anos, ainda a gente estamos engatinhando nessa época. E não temos ideia de quando teremos algo com a capacidade do cérebro humano. Por isso, ainda precisaremos por muito tempo dos programadores. No caso, você, porque você já é um programador ou programadora. Lembra que você quebrou a maldição do Olá Mundo? Se você não quebrou ainda, eu recomendo ir para a aula número 1 e quebrar, hein? Porque olha lá, se continuar sem quebrar essa maldição, você não vai se tornar um programador. Tô brincando. Bom, e aqui está a nossa primeira programadora da história, para quem não sabe, a Ada, que foi basicamente a que pensou ali em programar o engenho analítico do Charles Babbage, em 1842. Com muito orgulho aí, uma programadora. E aqui vai. Como que você vai então aprender a programar? Basicamente você vai aprender um novo idioma. Como assim? Você vai aprender a falar o informatiquês. Em prazer, informatiquês, você. Agora é hora de começar a aprender. É um novo idioma, fique esperto. Para programar, você precisa aprender a pensar de uma forma, entre aspas, burra. E de se expressar também. E eu vou fazer um desafio com você agora, ok? É um desafio que você vai criar um programinha mental. Então segue aqui comigo e não pula a aula, hein? Ou seja, a gente vai aprender a pensar de uma forma lógica, da forma que os computadores pensam, em formato de instruções. Como se a gente falasse com um robô. Sabe, hoje em dia, claro, os robôs estão bem mais inteligentes, mas tinha aqueles robôs que são os robôs tapados, né? Que é o robô que ele só faz o que você manda. Então, se você mandar para ele, ó, pula do prédio, ele vai pular. Bom, esse é o primeiro passo para se dominar a arte de programar. Nos cursos de programação tradicionais, normalmente aprendemos que para expressar as tais ordens de instrução, devemos utilizar fluxogramas complicados e pseudocódigos em Portugal como ferramentas no Visual, por exemplo. Só que nada mais são do que representações intermediárias até a linguagem de programação final. Normalmente C, Pascal, Python, Java. Se você não sabe o que eu estou falando, não se preocupa. Como eu comentei, segue aqui comigo, que agora você está comigo e eu vou te deixar aprendendo a programar. Bom, para mim tudo isso aqui é balela. E eu tenho o meu método, respeito muito o método dos outros professores, mas eu acredito que a gente pode encurtar muito esse espaço de tempo. Por quê? Aqui está os 3 passos até o código. Problema, algoritmo e programa. Então, o algoritmo você pode fazer em formato de narrativa, fluxograma, pseudocódigo, é o que eu como comentei. E o programa você pode fazer em C, Pascal, Python, Java ou qualquer outra linguagem de programação. Só que qual que é o problema?
O problema é que normalmente as pessoas focam muito na parte do algoritmo e do programa. E adivinha? Se esquece do problema. Bom, primeiro, antes de tudo de programar, a gente precisa entender, adivinha, o problema e depois resolvê-lo. Vamos lá. Vamos montar um exercício fictício. Por exemplo, calcule o cosseno utilizando somente funções seno de um ângulo fornecido pelo usuário e depois imprima na tela. Considerações. Os valores de um ângulo devem ser entre 0 e 360 graus. Caramba! Talvez você esteja se perguntando assim, eu não faço a mínima ideia do que você está falando, e até grifei algumas palavras em negrito. Como assim? Seno, cosseno, ângulo, imprimir na tela? O que você está falando? Bom, vamos lá. Eu fiz esse exercício para te provar que primeiro você precisa dedicar um tempo para pesquisar e executar qualquer coisa. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Antes de sair fazendo igual um maluco, você primeiro precisa parar e pensar. Te explico. Separe uma folha para rascunho, como você já separou, e comece a pensar passo a passo, antes de tentar sair fazendo qualquer coisa. No exemplo fictício, é, nós deveríamos primeiro entender como calcular um cosseno a partir de seno antes de programar, antes de executar um código. E tem uma aula minha que eu falo disso, que é a pirâmide de 3 níveis, que não adianta nada você sair igual um doido tentando programar, sem antes entender o problema. Bom, então, qual informatiquez nós iremos adotar para ajudar a entender o problema? Vamos lá. A narrativa, que nada mais é do que uma receita de bolo, que é uma receita que você já sabe como eu, ou já viu alguém fazendo bolo. E seria mais ou menos assim. Mais ou menos para fazer um bolo, porque eu também não sou nada bom na cozinha. Eu sou razoável em programação, mas em cozinha eu sou zero esquerdo. Receita de bolo. Misture os ingredientes, unte a forma de manteiga, despeje a mistura na forma. Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura e assim vai. Leve ao forno, retire do forno, deixe resfriar. Então a narrativa, que vai ser um informatiquês que a gente vai utilizar para ajudar a pensar e consequentemente produzir um código, vai ser esse formato. Porque fazer bolo, meu, todo mundo sabe, cá entre nós. Essa é a forma que nós iremos adotar para trabalhar os primeiros passos. Bom, mas primeiro se lembre sempre, entenda primeiro o problema antes de executar qualquer coisa. Combinado? Então, nosso primeiro exercício prático, nosso primeiro exercício que roda no computador mais potente do mundo, o seu cérebro, exatamente, isso aí está em cima do seu pescoço. Agora imagine que você é um programador renomado e que foi chamado em um centro de robótica avançada no Japão. Isso mesmo, você é esse programador, ou programadora, claro. E recebeu a seguinte missão: programar um robô amigável que seja capaz de realizar qualquer tarefa doméstica, como por exemplo, trocar uma lâmpada queimada. Bom, a gente já sabe que primeiro a gente precisa focar no problema e depois construir um algoritmo para isso. E a receita ou o informatiquez foi o formato narrativa. Problema, entendendo. Vou imaginar que essa linda bolinha é o nosso robô. Então ele vai primeiro se posicionar na escada, subir os degraus, trocar a lâmpada, descer os degraus e voltar para a posição original. Entendeu o problema? Não tem problema. Você, falando em problema, você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser. Agora o algoritmo. Trocar a lâmpada. Passo 1, 2, 3. Você vai fazer todos os passos que você imagina que vem na sua cabeça. Como esse é um mini curso compilado, como eu comentei inicialmente na aula 1, eu não consigo ver o exercício de todo mundo. E caso você queira fazer o curso oficial Programar do Zero, você pode acessar aí programardozero.com.br, que é um curso completaço. Esse mini curso aqui, como eu comentei, é um compilado e é somente no máximo 5% do curso oficial. E lá no curso oficial eu tenho um fórum, que é o fórum de ajuda aos alunos, que eu mesmo respondo e lá eu posso corrigir, ok? Então, primeiro, me desculpe, como esse é um curso gratuito, eu não posso dar suporte a todo mundo. Voltando, o exercício é o seguinte: pegue uma folha de rascunho e crie um algoritmo em formato de narrativa que seja o mais detalhado possível para ser gravado no robô trocador de lâmpadas. Lembre-se, você está lá no Japão
que você é um programador renomado, um programador mundial aí, mundialmente renomado de robôs. Vamos lá? 5 minutinhos. Pausa esse vídeo, deixa 5 minutinhos aí e volta. Tenho certeza que você deixou esse vídeo por 5 minutos pausado ou mais, e agora você vai e você fez o seu exercício. Então vamos lá. Trocar a lâmpada. Passo 1, subir na escada. Passo 2, retirar a lâmpada queimada do terminal. Passo 3, instalar a nova lâmpada no terminal. Passo 4, descer as escadas. E se você fez algo parecido com isso, você vai me desculpar de novo, mas você ainda não produziu algo burro o suficiente para um computador. Isso mesmo, porque você é extremamente inteligente. E teria que ser algo mais ou menos nessa linha. Muito detalhado. Por quê? Porque um computador é burro, como eu comentei com você. Ele precisa de instruções por instruções. Qual que é a quantidade ideal de instruções detalhadas para esse fim? Mais ou menos 15, de 15 a 20. Quanto mais detalhado você produzir, mais você vai conseguir ficar com a sua lógica de programação, que é onde nós estamos querendo chegar. Uma lógica, vamos dizer assim, entre aspas, burra o suficiente para que você possa transmitir para o computador. E por que é importante você passar por essa etapa? Porque você vai treinar a capacidade do seu cérebro de pensar passo a passo, que é a forma que você vai se conversar com o computador. Como assim? O computador vai conversar com você? Sim, ele vai conversar e logo nas próximas aulas, e portanto não perca a próxima, você vai aprender a conversar através de uma linguagem de programação, que é a linguagem que eu vou te ensinar, ok? Então, segue aqui comigo. E quando você sabe que está detalhado, como eu comentei, aí por mais ou menos de 15 a 20 passos. Então, não perca. Falando nisso, os próximos passos que você vai seguir. Agora que você já teve uma introdução do formato narrativa, treine essa habilidade extremamente importante e depois compartilhe na nossa página do Dev Samurai no Facebook. Digita aí facebook.com/devsamurai, tudo junto em minúsculo. Você vai cair na nossa página. Ou digita lá Dev Samurai na parte de busca do Facebook, ok? Bom, não pegue atalhos, siga o método. E se você está gostando do método, digita aí programardozero.com.br. Legal? A gente se vê então na próxima aula.